Olá, seja bem-vindo à quinta aula do curso de Planilhas Google. Curso completo, módulo básico. Meu nome é Alessandro Trovato e nessa aula vamos continuar falando sobre as operações matemáticas envolvendo as planilhas do Google. Como não vamos perder tempo, já deixei aqui o meu Google Drive aberto. Vamos criar uma nova planilha. Vou abrir a pasta Curso Planilhas. Criar planilha. Vai se chamar A operação de hoje será a divisão, depois a potenciação e, por último, a porcentagem. Para fazer uma divisão, você vai utilizar a barra normal, a barra de dados. Como fazer uma operação de divisão entre duas células? Digamos que você ganhou R$ 25.000 de um prêmio qualquer de uma loteria e jogou isso num bolão na sua empresa em 13 pessoas. Quanto cada uma vai receber? Na célula de baixo, vamos colocar o sinal de igual. Vamos clicar sobre a referência 1, que tem o montante principal do prêmio, e vamos dividir utilizando a barra. Opa, eu apertei a tecla errada. Vamos dividir este prêmio pela célula A2. A barra representa a divisão para as planilhas Google. Pressionando Enter, veremos que o resultado será de aproximadamente 1.923,07 centavos para cada pessoa. A divisão, então, é uma operação bem simples de ser realizada. Você precisa ter apenas valores nas células para poder aplicar essa divisão. Vamos agora dividir, por exemplo, 1.250.000. Vamos dividir isso um pouco mais, vamos dividir isso por 19 pessoas. Pressionando Enter, sinal de igual, a célula que contém o valor principal dividido pela célula C2, nesse caso representado pelo número de pessoas. Pressionando Enter, teremos o resultado. Nós não falamos ainda desse curso de formatação, mas se você quiser formatar esses valores como moeda, basta selecioná-los e utilizar este controle para formatar como moeda. Agora sim está aparecendo com valores monetários esses que estão na minha célula. A divisão você também pode fazer numa célula, simplesmente digitando os valores e utilizando a barra para dividi-los. Não há segredo para fazer a divisão. Tome cuidado, pois se você selecionar os itens fora de ordem, veja só, vou copiar de novo essas células para o lado, como fizemos na outra operação de subtração, e vou dividir 19 por 1.250. Tome cuidado, pois vai afetar diretamente o resultado se você selecionar as suas células na ordem inversa. Se você trocar os fatores, veja só, em vez de 19, aqui não é valor, aqui é apenas um número, eu vou formatá-lo como número. Vou substituir isso aqui por 22 pessoas. Imediatamente o resultado já é corrigido. Vamos falar agora um pouquinho sobre potenciação. A potenciação você já conhece como aquelas contas de 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao cubo, 2 elevado à sexta, onde nós temos um número base, e esse número base ele é elevado a uma determinada potência. Quando escrevemos numa célula 2, quando queremos calcular 2 elevado ao cubo, estamos tentando fazer a operação 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à terceira potência. Para calcular essa operação matemática utilizando as planilhas Google, você vai digitar, por exemplo, um valor numa célula, e vou digitar, por exemplo, que eu quero elevar 8 ao quadrado. O primeiro número em A7 é a base e o segundo número em A8 é um expoente. Sinal de igual, seleciono a base e para realizar a potenciação vamos usar o acento circunflexo. Só que o acento circunflexo para aparecer na operação matemática, você deve pressionar uma barra de espaço uma vez depois de pressionar esse acento. Vamos selecionar então agora o segundo valor e pressionar o Enter para termos o resultado de que 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Esta operação é a mesma que fizéssemos 8 vezes 8. Pressionando o Enter, teremos os mesmos 64. Se eu quisesse elevar, por exemplo, 12 elevado à quinta potência, utilizaríamos a mesma operação matemática. Veja só, sinal de igual, 12, acento circunflexo, barrinha de espaço para que ele apareça na minha operação matemática e vou selecionar o expoente que é 5. Pressionando Enter, teremos 248.832. Esta operação seria a mesma coisa que fizéssemos de 5
vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes... Opa, errei. 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12. Quase que eu erro. Pressionando Enter, teremos o mesmo resultado. Não há segredo para essas operações. Se você quisesse, por exemplo, fazer 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo, poderíamos utilizar a seguinte função. Veja só, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Sinal de igual, a base, elevado ao primeiro expoente, elevado ao segundo expoente. Pressionando Enter, o resultado seria de 256. Aqueles que estão assistindo essa aula saibam que eu não sou matemático. Eu apenas sou um usuário das planilhas do Google e também um usuário das planilhas do Excel. Estou passando para vocês como realizar essas operações. É claro que existe ainda um fundamento matemático por trás de todas as operações, mas eu vou me ater neste curso às planilhas e como explorá-las para poder realizar essas operações matemáticas, tudo bem? Bom, depois de fazer essa operação de divisão e a operação de potenciação, nós temos uma nova operação chamada de porcentagem. Vou adicionar uma página nova, vou renomear essa página para porcentagem e vamos fazer então antes uma explicação. Há 3 formas de representar números. Podemos representar os números na forma decimal, na forma fracionária e também na forma de porcentagem. Na escola, provavelmente você aprendeu isso, mas vamos apenas fazer uma recapitulação bem básica. Quando você escreve numa célula, quando você fala que você tem um percentual de um valor, nós estamos considerando que você tem uma parte, se for 1%, de algo que foi dividido em 100 partes. Segundo o próprio Google, pesquisei, a porcentagem nada mais é, percentagem ou porcentagem, é uma medida de razão com base 100. É um modo de expressar uma proporção, uma relação entre 2 valores a partir de uma fração, cujo denominador é 100. Ou seja, pegamos um valor e dividimos por 100 para ter uma porcentagem. Quando você vai fazer uma compra no mercado e você ganha 10% de desconto, você vai buscar o seu valor principal da compra, vai dividir por 100 e vai multiplicar por 10 partes para saber quanto você ganhou de desconto. Mas não se preocupe que isso ainda é um pouco conceitual. Pode ser complicado entender nesse primeiro momento. Mas vamos representar esses números de forma bem simples. Veja só. Vamos começar representando uma porcentagem. Digamos que você tem algo inteiro, você tem 100% de alguma coisa. Em porcentagem, você diz que você tem 100% de determinado objeto. Por exemplo, você tem aí uma caneta inteira. Você tem 100% da caneta. Você tem ela inteira. Como número decimal, nós representaríamos esse número com o número 1 inteiro. E fracionário, representaríamos ele como 1 sobre 1. Não vou representar aqui a fração 1 sobre 1, vou representar desta forma, que é o que eu consigo fazer nesse momento de forma rápida para que você entenda o conceito. Mas digamos que você pegou a sua caneta e quebrou a sua caneta no meio. Você ficou com apenas uma parte desta caneta. Se você pegou uma caneta que era inteira e dividiu em 2 partes, na forma fracionária poderíamos dizer que eu tenho então 1 inteiro dividido em 2 partes, ou meia fração. Em porcentagem, dizemos que você tem 50% desse objeto e na forma decimal 0,5. Mas por que representamos então o número meio como 0,5? Se fizéssemos essa divisão, 1 dividido por 2, teríamos como resultado meio, que é essa proporção que aparece aqui para a gente. Vamos voltar então agora para a nossa caneta inteira. Se você pegou a sua caneta inteira e dividi-la em 4 partes, você vai ter, na parte fracionária, 1 dividido por 4. Muito bem. Em porcentagem, quanto é 1/4, ou 1 inteiro dividido em 4 partes? Se você ficou com apenas uma parte, você tem 25% da caneta. E o número decimal que representa esta porcentagem é 1 dividido por 4, que é igual a 0,25. Está entendendo o conceito? Quando você tem 10% de um objeto,
Você vai pegar esse valor inteiro, né, esse número inteiro, e vai dividi-lo em 10 partes. O resultado dessa operação qual seria? 1 dividido por 10 equivale a 0,1. Cuidado, não é 0,01, é 0,1. Se você tem apenas 1% de algo, por exemplo, você tem lá 1% de ações de uma empresa que colocou ações no mercado. Você tem, então, uma ação de um conjunto de 100. Em decimal, você tem exatamente quanto? Você tem 1 dividido por 100 partes, ou 0,01. Essas três formas representam sempre o mesmo valor. Você vai ver que para o Excel podemos fazer contas de porcentagem utilizando a forma decimal como também a forma de porcentagem. É o que eu vou explicar a partir de agora. Vamos fazer uma operação bem simples. Eu tenho aqui R$1.000. Vou formatar como moeda para facilitar o entendimento. Quanto é 10% de R$1.000? Bom, vou colocar aqui 10% em uma célula e não dá para fazer uma operação de soma com porcentagem. Observe, se eu somar 1.000 mais 10% e pressionar o Enter, nós vamos ter o resultado de 1.000,10. Está errado. Nessa operação de soma, o que a Planilhas Google fez? A planilha converteu esse 10% para 0,1, como vemos aqui na linha 5, e somou aos 1.000. Não é essa operação que eu quero. Ele está fazendo uma somatória por igualdade, ou seja, ele está convertendo um número percentual em decimal. Se formatarmos esse número como número, você vai ver que ele é 0,10 e somou ao número 1.000. Para fazer uma conta de soma ou para subtrair, descobrir quanto é 10% de um objeto, de uma parte, né, de um inteiro, você pode realizar a operação de multiplicação. Veja só, se pegarmos o valor principal e multiplicarmos por 10%, ao pressionar o Enter, teremos R$100. R$100 é 10% de 1.000. Se eu quisesse saber quanto é 13,5% de 1.000, eu poderia, na minha célula, digitar 1.000, colocar aqui o percentual 13,5 e, através de uma multiplicação, veja só, 1.000 vezes 13,5%, eu descobriria o resultado que é de R$135. Mas, ao invés de utilizar esses valores em percentuais, como descobrir um percentual tirando, né, com uma conta de multiplicação? Vamos fazer essas duas operações de novo. Veja só, eu tenho aqui 2 vezes o número 1.000 e eu gostaria de obter, através da mesma conta de multiplicação, eu vou copiar essa fórmula aqui para baixo, o resultado. Que número que eu devo multiplicar por 1.000 para achar os 10%? Lembre-se, eu tenho aqui 10%, mas eu não quero usar a representação em porcentagem. Eu quero usar a representação decimal. O que eu vou fazer é multiplicar esse 1.000 por 0,1. Pressionando o Enter, vamos ter o resultado que é 100. 0,1 equivale a 10%. Se você olhar aqui na nossa tabelinha, verá que 0,1 é o mesmo que 10%. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu quiser, então, multiplicar 1.000 por algum número para achar 13,5%, eu vou fazer isto aqui, 0,13,5. Puxa, será que vai dar certo isso? Pressionando Enter, teremos o mesmo resultado. Esta operação ficaria mais simples de se ver se nós utilizássemos, por exemplo, uma calculadora não, mas utilizássemos aqui papel e caneta. Eu vou abrir aqui o Paint. Você pode até dar risada falando, olha, vamos aprender um curso de planilha, mas vamos usar o Paint para aprender a fazer conta. Fica mais fácil visualizar o porquê que este número 1.000, quando multiplicado por 0,1, dá 100. Se eu digitar aqui 1.000, não reparem no número, pois estou com o mouse e é terrível digitar isso. Se nós pegarmos o 1.000 e multiplicarmos por 0,1, qual vai ser o resultado? 1 vezes 1.000 vai dar 1.000, certo? Continha básica de matemática que aprendemos na escola. Mas a minha operação matemática não terminou aqui. Eu não tenho aqui uma casa depois da vírgula no multiplicador? Então, eu preciso contar essa casa decimal
eu tenho então aqui uma casa decimal, eu vou ter que transferir essa vírgula para cá. O resultado da minha operação, então, é 100. Errei aqui feio. Então, o resultado é 100. Simples visualizar assim, não é? Se nós quiséssemos fazer diferente, e se eu quisesse somar um percentual a um valor? Vamos pegar novamente o número 1000 duas vezes, e eu gostaria de descobrir quanto é 1000 mais 10%. E depois quanto é mais 13,5%. Você já viu que a somatória dos dois números não dá certo. Eu preciso usar a multiplicação. Mas como eu faço isso? Nós vamos dividir essa multiplicação, nós vamos fazer essa divisão em duas partes. Veja só, sinal de igual. Quanto eu tenho de principal, meu montante principal? É 1000. Eu quero saber quanto é 1000 mais 10%. Eu vou pegar essa célula que tem o 1000 e vou somar. Nesse caso, eu vou abrir parênteses. Por que eu estou abrindo parênteses? Porque eu vou pegar de novo esse 1000 e vou multiplicar pela porcentagem que eu quero descobrir. Fecho parênteses. Regrinha básica da matemática que nós vimos lá no nosso primário, você se lembra também. Qual é a ordem de operação matemática que tem que ser feita primeiro? Tudo que está dentro do parênteses se resolve primeiro. Se nós multiplicarmos A15 por B15, nós vamos chegar ao valor de 100. Depois, este valor de 100, que estará dentro do parênteses, vai ser somado com o meu montante principal. Quando eu pressionar o Enter, o resultado será 1.100. Eu tinha R$ 1.000, somei 10%, tenho agora 1.100. Poderia fazer, então, agora essa operação de forma diferente. Veja só, sinal de igual, 1000 mais. Por quê? Porque eu tenho 1000. Eu preciso somar a esse 1000, então, novamente os 1000 vezes os 13,5%. Preciso fechar parênteses nessa operação matemática? Se eu der um Enter, você vai ver que não. Em operações simples, que tenham apenas um parênteses, a própria planilha completa para você, colocando esse parênteses no final da fórmula. O resultado de 1000 mais 13,5% é R$ 1.135. Digamos que o seu patrão falou, Alessandro, você no mês que vem vai ter, seu salário é de R$ 1.800 e você vai ter um aumento. Esse aumento vai ser de 14%. Bom, 14 não, vamos arredondar, 14,66%. Vou colocar aqui 14,66 e para descobrir o meu novo salário, eu vou ter sinal de igual, 1.800, que é quanto eu ganho já esse mês, mais, abro parênteses, 1.800 vezes o percentual do aumento. Assim que eu pressionar o Enter, vou ver que o meu salário vai passar para R$ 2.063,88. Você está entendendo a operação, certo? Espero que sim. Vamos fazer agora diferente. Mais uma vez eu vou copiar essas células para baixo e nós vamos realizar a operação agora, desta vez com uma multiplicação. Que número que eu vou colocar aqui, que multiplicado por 1000 vai chegar nos R$ 1.100? Eu vou multiplicar então o valor por um número qualquer que está aqui na célula B19 e assim que eu pressionar esse valor, o Enter, eu quero o resultado da somatória. Nós vamos multiplicar 1000 por 1,1. Esse primeiro número 1 representa um inteiro, ou seja, eu estou pegando este valor inteiro para a multiplicação e vou somar, depois da vírgula, com 10%. Novamente, vamos usar aquele nosso recurso super fantástico chamado de Paint para fazer essa operação matemática. Se eu tenho R$ 1.000, vou tentar caprichar um pouquinho mais. Se nós multiplicarmos esse R$ 1.000 por 1,1, nós vamos ter a seguinte operação. Veja só, que horrível, fala a verdade. 1 vezes 1000 dá 1000. Vamos montar a operação matemática aqui como se nós estivéssemos utilizando um caderno. Como eu tenho mais um número para multiplicar, sinalzinho de mais. De novo, 1 vezes 1000, 1000. Ok, está quase ficando bom. Vou passar a linha e ao somar tudo isso, veja só, 1, 0, 0 e 0.
Só que essa operação não dá 11.000. Essa operação aqui ela precisa ser ainda terminada, pois eu tenho uma casa aqui depois da vírgula e eu preciso transferir essa vírgula contando as casas para cá também. Assim que eu coloco a vírgula, o resultado da minha operação é R$ 1.100. Fácil, não é? Lembre-se, eu não sou matemático. Eu estou passando para vocês apenas como utilizar esses recursos usando uma planilha. Vamos lá novamente. Que número que eu devo multiplicar? Eu vou copiar essa fórmula para cá. Que número que eu devo colocar aqui nesta célula para ter um aumento de 13,5%? Nós vamos multiplicar 1.000 por 1,135, sem o símbolo de porcentagem. Pressionando Enter, teremos o 1.135. Que número devo multiplicar por 1.800 para chegar ao meu valor do aumento de R$ 2.063,88? Nós vamos digitar então aqui, que número? 1,1466. Fácil. Você vai pegar esse número aqui que está em percentual, dividir por 100 e sem colocar vírgulas vai colocá-lo aqui depois da casa decimal. E como eu quero um aumento de 1, eu quero somar esse número ao percentual, eu coloco 1 inteiro. Pressionando Enter, vamos ter o resultado, o mesmo resultado. Você viu que houve um arredondamento de casas. Eu posso aumentar o número de casas decimais clicando nesse botão para chegar ao valor que eu digitei. Muito bem. Esses são conceitos bem simples matemáticos, coisas que nós já aprendemos na época da escola já há muito tempo. Você também já deve conhecer todos esses recursos, isso não é nenhuma novidade. A única forma que eu apresentei agora diferente para vocês é como realizar essas operações matemáticas usando as planilhas do Google. Espero que você tenha entendido esses conceitos. Se não entendeu, assista novamente essas duas aulas, pois eu insisto em dizer que, numa planilha eletrônica, as operações matemáticas são os itens que você tem que dominar com bastante frequência, você tem que dominar. Você vai utilizar esses conceitos em qualquer planilha eletrônica que você utilize. O Excel trabalha com essas mesmas fórmulas, qualquer planilha. Então, para que você se torne um bom usuário de planilhas, você deve conhecer essas operações matemáticas de forma a dominar essas operações matemáticas. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Ela foi simplesmente sobre as três operações matemáticas que faltavam, que era a divisão, potenciação e porcentagem. E na próxima aula vamos começar a trabalhar com as funções das planilhas Google. Espero que você tenha gostado desse curso. Se gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe na empresa e obrigado por acompanhar meu canal no YouTube. Até a nossa próxima aula.